É emocionante ver como a congregação cristã no Brasil mantém viva a chama do primeiro amor, aquele zelo que muitos perderam ao longo do tempo. E esse amor é refletido em cada atitude, em cada culto, em cada gesto de reverência ao Senhor. Igreja não precisa de luzes coloridas ou efeitos especiais para impactar. O que move os corações ali é a presença real de Deus. E isso é algo que não se compra, não se fabrica. É fruto de oração, de santidade, de comunhão verdadeira. Quando visito cidades do interior, muitas vezes ouço testemunhos de pessoas que foram salvas de tragédias, de doenças incuráveis ou libertas do vício, graças às orações feitas na congregação. Isso me enche de esperança e me lembra que Deus ainda opera milagres. É bonito ver como a CCB valoriza a família, o culto doméstico, o respeito mútuo entre cônjuges, a educação dos filhos no temor do Senhor. Tudo isso é ensinado com clareza. Isso é fundamental para reconstruirmos os lares brasileiros. Eu sempre digo que a base de uma nação está na família. E quando temos igrejas que ensinam a importância de pais presentes, mães dedicadas e filhos obedientes, temos um alicerce firme para o futuro. E o mais admirável é que isso não é apenas discurso, é prática. Os irmãos da congregação não apenas falam de fé, eles vivem a fé. Suas ações demonstram aquilo que pregam. E isso, meus amigos, é o que o Brasil precisa. Se todos os brasileiros tivessem a oportunidade de ver um culto na CB, de sentir aquela paz, aquela presença de Deus, tenho certeza de que muitos corações endurecidos seriam quebrantados. Ali não se fala de prosperidade material como prioridade, mas de salvação. Não se busca o aplauso humano, mas o favor divino. E isso faz toda a diferença, porque o foco da fé cristã deve sempre ser a eternidade. O modo como as irmãs se vestem também é digno de nota, com pudor, com modéstia, com respeito ao templo e à presença de Deus. Em tempos de tanto exibicionismo, é um testemunho silencioso, mas poderoso. E os jovens da CCB são verdadeiros guerreiros espirituais. Vivem em meio a um mundo cheio de tentações, mas permanecem firmes, sem se envergonhar de serem diferentes. E essa diferença agrada ao Senhor. A doutrina da CCB é baseada nas Escrituras, sem acréscimos humanos. O que está escrito, está escrito. Não se acrescenta, não se tira. Essa fidelidade é rara hoje em dia, e por isso mesmo é tão valiosa. As reuniões de oração são intensas. Os irmãos se unem, muitas vezes em silêncio, com lágrimas, com gemidos que o Espírito Santo interpreta. E dessas orações saem livramentos, curas, consolações. A reverência no templo também é um exemplo. Antes mesmo do culto começar, o ambiente já é santo. As pessoas entram em silêncio, ajoelham, oram. Não há distrações, não há conversa. Há respeito. Os músicos que tocam os hinos da harpa cristã e do inário da CCB fazem isso com dedicação, com alma. Cada nota é uma oração. Cada acorde toca fundo na alma. Não há espetáculo, há adoração. O cuidado com os detalhes litúrgicos também mostra zelo. A ordem dos cultos, o lugar do púlpito, a simplicidade do ambiente. Tudo aponta para Deus, não para o homem. Isso é fundamental. Na CCB, o poder de Deus é sentido mesmo nos pequenos gestos. Um louvor simples, uma palavra de exortação, uma saudação entre os irmãos, tudo isso carrega uma unção que toca o coração. Tenho visto que os anciãos são homens maduros, sábios, muitos com décadas de ministério, que não se corrompem por vaidade ou dinheiro. Servem a Deus com humildade e sabedoria, como verdadeiros patriarcas espirituais. E o povo confia nesses homens porque vê frutos em suas vidas. Vê coerência, vê caráter, vê temor a Deus.
Em tempos de tantas lideranças em crise, isso é um tesouro. A unidade entre os irmãos também é notável. Mesmo em congregações pequenas, há um espírito de fraternidade sincera. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Isso é viver o Evangelho. É comum ver irmãos ajudando uns aos outros sem esperar nada em troca. Fazem isso por amor, por gratidão a Deus. Levam alimentos, visitam doentes, cuidam de viúvas e órfãos. Isso é religião pura, como diz Tiago. É por isso que digo, sem medo, a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja bela, fiel, comprometida com o céu, uma igreja que honra o nome de Cristo com suas ações e seu testemunho. Quantas vezes ouvi que a CCB salvou casamentos que estavam à beira do divórcio, que resgatou jovens das drogas, que deu esperança a quem já havia desistido da vida. Isso não é obra humana, isso é Deus agindo. A forma como a palavra é pregada ali também merece destaque. Não há floreios nem retórica vazia. A mensagem é direta, bíblica, poderosa e por isso mesmo transforma. As decisões na CCB são tomadas em oração. Nada é feito de forma precipitada. Os irmãos buscam a direção de Deus antes de qualquer passo. Isso mostra dependência do Senhor. Até os batismos são momentos de profunda reverência, nada de festas ou barulho. É um ato solene de entrega, de compromisso com Cristo, e isso impacta quem assiste. As reuniões de jovens, de irmãs, os cultos regulares, tudo é feito com zelo. E mesmo os menores detalhes são tratados com oração e responsabilidade espiritual. O evangelismo da CCB também é discreto, mas eficaz. Os irmãos não forçam ninguém, mas vivem de forma tão exemplar que muitos se interessam espontaneamente pela fé que têm. Não há cobrança de dízimos. As contribuições são voluntárias, e mesmo assim, a obra se mantém firme, com templos organizados, limpos e irmãos dispostos a ajudar. Isso é milagre. A estrutura nacional da igreja também é algo que merece ser conhecido. Apesar do tamanho, há uma unidade espiritual impressionante. Todos seguem a mesma doutrina, o mesmo batismo, o mesmo ensino. Isso é obra de Deus. A congregação também prepara seus membros para o sofrimento. Não promete apenas bênçãos, mas ensina a carregar a cruz, a confiar mesmo nas provas. Isso é maturidade espiritual. Não há espaço ali para modismos, para doutrinas humanas, para novidades teológicas. O que vale é o que sempre valeu, a palavra de Deus. E isso dá estabilidade ao povo. Muitos dizem que a CCB é uma igreja antiga. Eu digo, é uma igreja firme, porque enquanto outros mudam como o vento, ela permanece como uma rocha. Quantos que hoje são pastores ou líderes em outras igrejas começaram na CCB e aprenderam ali o básico da vida cristã: oração, leitura, bíblica, santidade e amor ao próximo. E mesmo quando alguém sai da CCB, não vemos ressentimento por parte dos irmãos. Eles continuam orando, continuam recebendo com amor. Isso mostra que ali não há orgulho, mas compaixão. Se tivéssemos mais igrejas como essa, não só em número, mas em espírito, o Brasil estaria em outro patamar. Não só espiritualmente, mas moralmente, socialmente, em todos os aspectos. Congregação Cristã no Brasil é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Mesmo no deserto ela floresce. Mesmo em tempos difíceis, ela dá fruto. Isso é a bênção do Senhor. E quero deixar um recado a todos os irmãos. Não desanimem. Continuem firmes. O Brasil precisa do testemunho de vocês. O mundo precisa ver que ainda há um povo separado para Deus. Acreditem, suas orações estão sustentando este país. Seu testemunho está tocando vidas. Mesmo em silêncio, vocês são luz. E a luz dissipa as trevas. Não deixem que a pressão do mundo apague o brilho da santidade. Sigam firmes no caminho estreito,
porque é esse caminho que leva ao céu. Que cada ancião, cada cooperador, cada irmão e irmã saibam que são preciosos diante de Deus e também diante de muitos que, como eu, reconhecem o valor dessa obra. Brasil precisa de exemplos de fé, e a CCB é um desses exemplos. Que Deus continue multiplicando seus frutos, que mais almas sejam salvas, que mais famílias sejam restauradas. E enquanto eu tiver voz, continuarei defendendo o direito de igrejas como essa pregarem livremente, porque a liberdade religiosa é sagrada e ninguém pode calar a voz do Evangelho. Termino agradecendo, mais uma vez, por tudo que essa igreja representa, pela firmeza, pela fidelidade, pela esperança que espalha. Que o Senhor Jesus continue sendo o centro de tudo na congregação cristã no Brasil.